Boa noite a todos os nossos internautas. É com grande satisfação que hoje começamos a estreia do nosso programa com Deginaldo Galindo, com o tema Conjuntura Política, certo? Nossa programação vai ao ar toda quarta-feira com entrevistas ao vivo, sempre às 7h30, no estúdio aqui da TV Arco Verde, do nosso amigo Juliano César, tá certo? Gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que estão começando a chegar junto conosco nessa primeira entrevista, que é o Ricardo Peças, certo? A farmácia Farma Verde e a Conecta Engenharia. Tá ok, pessoal? Espero que todos gostem e vamos lá. Gostaria de desejar uma boa noite ao nosso amigo Deginaldo Galindo. Boa noite, Emerson. Boa noite, Juliano César. Boa noite, amigos internautas que nos assistem. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a Emerson por essa iniciativa de promover um programa desse nível de discussão, de ideias, de debates sobre análise política, algo que carente na nossa região, tendo em vista a liberdade analítica que nos foi dada e em contraponto ao tipo de imprensa de análise política que se faz na região, onde as pessoas geralmente têm lado, têm compromissos. E o objetivo de Emerson é ser a partir de hoje, é ser esse um espaço amplo, onde todas as correntes políticas, todas as ideias possam ser discutidas amplamente, né? Gostaria de enfatizar que Emerson fez questão de deixar claro que não há nenhuma pergunta ensaiada, tudo que será debatido aqui será a partir do que ele acha interessante, e eu vou ter plena liberdade analítica para me expressar com total liberdade. Exatamente, Reginaldo. Por isso que há tempo a gente vem tentando marcar a estreia desse programa, mas graças a Deus deu certo, né? Vamos lá, começando. Serão vários blocos, temas que a gente vai debater. Nós iremos começar por Câmara de Vereadores de Arco Verde, tá certo? Eu vou te fazer a primeira pergunta para você fazer sua análise, tá certo? Qual a sua opinião em relação a esse episódio que vem acontecendo nesses últimos dias entre o Poder Executivo e o Legislativo, que envolve o prédio da antiga Prefeitura? Bom, Emerson, veja bem, a narrativa expressa publicamente, né, seja por escrito, seja em manifestação nas redes sociais, do representante do Poder Legislativo, o senhor Everton Siqueirinha, e há a expressão também clara e objetiva do líder do governo, o vereador Luciano Pacheco, né? Como objeto de análise, né, primeiramente a gente tem que entender que na estratégia política de ambos, talvez o real motivo embutido por trás dessa discussão esteja ainda em oculto, né? Vamos aos fatos, né? De fato, foi cedido, do ponto de vista legal, né, na gestão passada, o prédio da antiga prefeitura ao Poder Legislativo. Isso é fato consumado, né, e direito, né? Surpreendentemente, como há uma defesa do líder do governo, o retorno dessa estrutura física para a prefeitura, naturalmente dá-se a entender que é o interesse da gestão atual que seja revogada uma decisão da gestão anterior. Isso está claro, né? E outra coisa, é legítimo o interesse do presidente da Câmara, como representante do Poder Legislativo Municipal, se opor e se posicionar a favor dos interesses do Poder Legislativo. O que talvez esteja embutido, oculto nesse debate, não é nem a questão da possibilidade de perca da antiga Agência do Trabalho, que agora mudou o nome, agora me foge. A gestão municipal dispõe de outros edifícios, né? Tem o espaço ocioso do antigo Denox, a possibilidade do Estado ceder as edificações do antigo IPSEP, hoje SACEP, com estrutura gigantesca que está ociosa. Talvez o grande debate
que esteja oculto, e é preciso esclarecer a população arcoverdense que em algum momento esse assunto vem à baila, que é a ampliação do número de vereadores. Nós temos 10 vereadores, a lei já permite de 14 a 15. No espaço que a Câmara tem agora, a Câmara tem 80 servidores, né? Para 10 vereadores, fica-se no mínimo 8 servidores, além dos comissionados para a Câmara de Vereadores, né? Então, o grande debate é isso, né? Que a população precisa ser consultada e que se posicionar posteriormente, né? Sobre a ampliação do número de vereadores, né? No formato que está, a Câmara funcionando onde está, essa ampliação não é possível. E desde já nós antecipamos que talvez surja aí o debate contrário daqueles que se posicionam contra o aumento do número de vereadores, tem os efeitos benéficos, na minha opinião. Por exemplo, é muito mais difícil a cooptação de um conjunto de 15 vereadores por executivo do que um conjunto de 15, é muito mais difícil. Outra coisa, não vai haver aumento de despesa, né? O 10º será o mesmo dos 10 vereadores que existe atualmente. Verdade. O Deginaldo, em relação à Câmara de Vereadores ainda, qual a sua avaliação, sua análise política, o relacionamento que a gestão municipal tem junto com os vereadores da bancada de situação e de oposição de Arco Verde? Pergunta interessantíssima. Eu diria que essa relação, da gestão do Executivo Municipal com a Câmara, ela se dá em 2 momentos, né? Primeiro, no momento antes das cassações, né? Se configurou um quadro governista, né? Mas com a cassação houve uma ascendência do presidente da Câmara, uma vez prefeito interino, né? O prefeito interino conseguiu atrair para o seu círculo o vereador suplente, Paulinho, que hoje é líder, o secretário de governo, e a vice-presidente, que se tornou presidente, Luísa Margarida. Esses se tornaram já do círculo de interesses do prefeito interino, né? Inclusive sendo do interesse deles também que o prefeito, o interino, se perpetuasse na prefeitura, porque Paulinho continuaria com o mandato e Luísa Margarida continuaria presidente no mínimo por mais 2 anos, né? Aí outro momento, né, da relação do poder executivo foi com a reposse e com a superação de todas as questões jurídicas do ponto de vista de legitimidade do mandato, mesmo porque outros processos ainda ocorrem, não sejam cassação, mas sejam ainda multas, né? Então, há esse segundo momento, né? A situação é complexa, e se fosse a gente, do ponto de vista analítico, traduzir com a realidade, demoraria muito tempo, mas resumindo o seguinte, a relação do prefeito com os vereadores, ela não está muito clara, né? Muito clara. Por exemplo, foi nítida, pública, o descontentamento do líder do governo, em um certo momento, em face de uma exoneração de um liderado seu de um cargo comissionado onde não foi consultado. Eu, por exemplo, acompanho o político de Arco Verde desde 88, eu jamais tinha visto o líder do governo, um governo que se inicia, manifestar publicamente uma insatisfação com um ato do Executivo Municipal. E é importante dizer que, em política, quando há uma declaração daquela pública, já há uns atos anteriores muito mais fortes, que a expressão verbal ela é a temperatura máxima que uma relação de desgaste pode chegar. É verdade. Eu lembro bem mesmo, e em um certo momento, Luciano também até questionou que às vezes tinha visita de certos deputados na cidade, em algum período com o prefeito, e não eram convidados para participar, né? Eu lembro bem que ele indagou esse posicionamento dele na Câmara de Vereadores.
O prefeito, eu já ouvi do próprio prefeito e já ouvi de outras pessoas eu pessoalmente já ouvi de outros atores políticos, que o prefeito espera não depender de vereador para governar. A gente torce que isso aconteça, mas é um jogo arriscado do ponto de vista político. Né? Veja bem, um governo que começou com maioria, né? Ele conseguiu trazer o Rodrigo Rua, que era neutro, praticamente para a oposição, e não conseguiu trazer ainda o vereador Everaldo Lira, que tem dado sinais desde a reposse, né? Que não teve presente na reposse, mas mandou nota justificando, diferentemente dos outros vereadores, notadamente oposicionistas. O vereador Everaldo Lira, desde o primeiro mandato, nunca foi um vereador de oposição. Sempre foi um vereador, pela sua praxis política, ele não é um homem de confronto, né? Mas é um homem de governo. Tem laços sanguíneos com a primeira-dama, e o governo ainda não foi capaz de atrair Everaldo Lira para a situação. Algo interessante também que precisa ser estudado. Né? Inclusive, ontem circulou anonimamente nos grupos do WhatsApp que sem citar nomes, que um vereador da oposição anunciaria a adesão ao governo. Não passou esse WhatsApp apócrifo. Hoje em dia a gente não está sabendo ainda que o vereador que aderiu ao governo. Mas dizem que está mais perto do que longe. Precisa do fato, né? Exatamente. Fato. Até agora ninguém se manifestou, nem o prefeito, nem o vereador, né? Até agora nada. Pode ser que na próxima reunião, se houver reunião essa semana ainda, pode ser que aconteça esse fato, né? Eu preciso de muito jogo de cintura, porque, veja bem, o que se sabe é que tem sido um governo muito austero nos pleitos dos vereadores, né, em relação a cargos, né? Então já é pouca farinha para muito pirão, entendeu? Então, talvez se não for bem estruturada essa adesão desse novo vereador, vai ter que dividir o pequeno bolo para mais uma boca, ao invés de ser um ganho, seja mais uma fonte de desgaste. Tem que ser muito bem costurado isso. Verdade. Qual a sua análise do presidente da Câmara, o Siqueirinha? Ele está fazendo uma boa gestão? Ou ele se aproveitou nessa reeleição que dizem que não é permitido por lei, que está um embrulho danado aí? Olha, na minha avaliação, o presidente Siqueirinha tem conduzido a Câmara à luz dos interesses do poder legislativo, né? Por exemplo, a gente pode até questionar do ponto de vista ético, né? Do ponto de vista moral, o processo de sua reeleição. Mas, até agora, os insatisfeitos ameaçaram colocar na justiça, não sei se colocaram até agora, ele continua presidente da Câmara, reeleito, né? E eu quero aproveitar aqui e fazer uma justiça, né? Com uma reparação com o presidente Siqueirinha, porque, veja bem, quando o presidente Siqueirinha assumiu a prefeitura interinamente, né? Quando ele fez algumas modificações na estrutura do poder municipal e quando ele nomeou algumas pessoas, o tempo é senhor da história. Ele não fez isso porque já havia uma frustração na acomodação política desses cargos no primeiro período do governo Wellington, né? Na verdade, quando o Wellington, uma vez afastado, as forças políticas que possibilitaram a eleição de Wellington, do próprio Wellington e do próprio Siqueirinha, que não foram contempladas nem no secretariado, nem no primeiro e segundo escalão, nem no terceiro escalão, vira então essa oportunidade, né, de um político habilidoso, né, que já está no segundo mandato, diferente de Wellington, que nunca foi político, de se acomodar politicamente. Ele foi pressionado para isso, não foi um ato de livre e espontânea vontade dele. O que eu fiquei sabendo que foi colocado na justiça o mandato de segurança em relação a essa eleição da presidência agora, né? E nesses dias deve sair alguma posição, mas só pode ter uma nova eleição, segundo eu me lembro, o Luciano falou na Câmara, quando ele concluir os 2 anos de mandato. Aí é que pode ter uma nova eleição. Que eu acho que o próprio Luciano, se houver essa nova eleição, eu acho que ele vai colocar o nome dele para a presidência.
o regimento interno, né, na reforma da gestão do Célio, permite a reeleição, né? Tem alguns detalhes jurídicos, minúcias jurídicas, talvez que diferenciem a eleição de Siqueirinha da reeleição de Célio, que se deu do mesmo modo, mas a justiça é que vai decidir, né? Verdade. O Diginaldo, vamos agora entrar na gestão municipal, né? A gente já falou um pouco da Câmara, vamos falar um pouco da gestão municipal. Qual a sua análise, sua avaliação desse período que o Wellington está na gestão municipal como prefeito? O que é que você tem a dizer? Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu separo muito bem o empresário e o ser humano, né? O Wellington Maciel, né? Bem claro que eu vou fazer aquela análise do Wellington como político, né? E isso não vai apagar, por exemplo, a preocupação social que o Wellington teve antes de ser político, antes de assumir a prefeitura, não vai apagar o ser humano, né? Que ele já demonstrou, né? Preocupação social, uma vasta lista de serviços prestados, né? Eu diria que, é claro que a gestão ainda está se azeitando, né? A gente está indo no primeiro ano e a gestão sofreu uma interrupção traumática, né? Mas até agora, veja bem, até agora eu poderia dizer que, do ponto de vista do volume de obras, né? A gestão caminha bem, né? Mas, do ponto de vista político, eu diria que é um governo capenga, né? Ele vai bem na questão da gestão das obras, né? Das obras que eu falo asfaltamento, calçamento, né? Porque, veja, os grandes projetos estruturadores que se anunciam de forma volumosa por diversas vezes nas redes sociais, eles ainda precisam ser tirados do papel, né? Agora, do ponto de vista político, assim, eu chega a ser preocupante, né? O amadorismo e atos que prejudicam demais do ponto de vista político. Eu poderia citar aqui uns 20 fatos políticos que me deixam de sinal trocado. Vou citar aqui uns rapidamente. Primeiramente, a insatisfação manifesta que eu citei aqui do líder do governo, né? Alguém cuja função é defender o governo, de repente se declara publicamente contrária ao governo. O governo exonerou, por exemplo, a quem diga por critério político, o Departamento de Esportes, né? Glauber Edgar, que é ligado a Siqueirinha. Mantém no cargo o secretário de Saúde, que o meio político sabe que não foi eleitor nem do prefeito e foi indicado por Siqueirinha, né? Então, qual o sinal que ele está dando para a sua base, né? Se é critério político, esse ato é incoerente de manter o secretário de Saúde. E se é critério técnico, a gente sabe que alguns secretários, eles não têm currículo para o cargo que ocupa, né? A priori, a nomeação clara de muitos amigos do prefeito, né? Então, aquele discurso do novo, né? Eu diria que o prefeito, ele renova no que poderia ter mantido, né? E ele torna-se igual naquilo que poderia estar mudando. Tá? Eu vejo alguns sinais de nepotismo, vejo alguns sinais de nomeação de amigos, né? Parece que na casa do prefeito, né? Não há entendimento político nem na casa do prefeito. O prefeito fez um périplo por Brasília, visitou Raul Henrique, não estava lá para receber, ele foi recebido pelo chefe de gabinete, esteve no gabinete do Gonzaga Patriota, depois de Fernando Monteiro. Notadamente, pessoas que são da base do governo Paulo Câmara. Na mesma semana, né? No mesmo momento, o filho, uma crítica justa, né? O filho tinha, o Vinícius Maciel tinha razão na sua crítica, mas destoando com a orientação do pai. Então, o que é que isso passa para
na casa do governador, né? Se o prefeito não consegue controlar a sua casa, como vai controlar os eleitores de Arco Verde, né? Então eu vejo que, do ponto de vista político, o governo precisa muito alinhar o discurso, precisa muito ajustar a sua base, mesmo porque a gente vai falar esse tema em breve, sobre as eleições do próximo ano. As eleições do próximo ano costumam ser um plebiscito das eleições municipais, né? Se o prefeito é bem avaliado, ele costuma fazer o majoritário para deputado estadual e para federal. Verdade. Eu vou fazer uma perguntazinha dessa mais lá na frente, mais apimentadazinha, tá certo? A gente falou aí, citou a questão de obras, né? Recentemente, acho que tem um mês e pouco, que o prefeito lançou um pacote de obras, acho que com 70 obras, mais ou menos. Mas, Arco Verde, braços abertos no futuro. Né? Isso, mas há quem diga que a maioria das obras anunciadas, uma boa parte, 70%, 80%, veio da gestão anterior, os recursos. As obras de asfaltamento, elas são basicamente financiadas pelo corte de despesa da prefeitura, né? A prefeitura fez um enxugamento muito grande de comissionados e prestadores de serviço. Então há um colchão, né, que possibilita essas obras de asfaltamento, né? As obras de calçamento, elas são oriundas, única e exclusivamente, de convênios firmados na gestão anterior, né? Você tem razão. Na verdade, nessa fala que você falou aí dos deputados, que o Hélio teve em Brasília e tal, isso pode prejudicar Arco Verde a que ponto? Olha, veja bem... Quantidade de... O pessoal dizia, toda semana tem 2, 3 deputados em Arco Verde, fazendo visita. Qual a tua análise disso? Olha, O que você acha? A principal commodity política é o voto, né? Olha você, o voto é o que tem mais valor, é o maior ativo eleitoral. Veja bem, o prefeito, por ser cheio de boas intenções e um novato, ele recebeu Túlio Gadelha, ele recebeu Gonzaga Patriota, só federal, recebeu Fernando Monteiro e com a perspectiva de liberação de emendas para esses deputados. Veja bem, a gente sabe que poucas são as emendas para as demandas das bases. Os deputados eles não liberam emenda para uma cidade fora de sua base, fora caso de tragédia, fora caso de força maior. Então, quando o prefeito, ele pode receber quantos deputados ele quiser. Agora, quando ele externa essa visita em redes sociais, né, ele passa uma desconfiança para o meio político. Ele precisa, a gente está aqui, há menos de um ano da próxima eleição, a gente não sabe ainda, com certeza, eu diria que ninguém sabe afirmar com certeza quem será o deputado federal e quem será o deputado estadual do prefeito. Entendeu? Então, a movimentação do prefeito, do ponto de vista político, é uma movimentação que gera desconfiança entre os atores políticos. Ele precisa saber disso, né? O mundo da política não é como o prefeito se relaciona com os vários fornecedores das empresas deles procurando o menor preço, né? Não é assim. Política é sinais claros, né? Os atores precisam de sinais claros para que o jogo seja jogado da forma correta. Eu tiro um exemplo por Serra Talhada. Serra Talhada, se você brincar, Fernando Monteiro, toda semana está em Serra Talhada. E quando não está em Serra Talhada, está com a prefeita em Brasília, debaixo do braço. Pois é, até esqueci de dizer a você. Essa semana o prefeito se encontrou com o Luciano Duque e com a prefeita de Serra na sua chácara, lá no Carneiro, né? Luciano Duque vai concorrer na mesma base do deputado estadual que o prefeito vai apoiar. Eu imagino que o prefeito não vai apoiar o Luciano Duque, né? Não sei quem é ainda, mas imagino que não seja o Luciano Duque. E fotografado ao lado da prefeita de Serra Talhada, que disputa espaço geopolítico com Arco Verde. Quer dizer, isso é de uma ingenuidade, né, política muito grande, né? A gente não pode entregar espaço ao nosso adversário, né? Qual o interesse comum que une Luciano Duque, um deputado do Pajeú, e a prefeita de Serra Talhada com os interesses de Arco Verde? Precisa entender isso, né? As pessoas precisam entender isso, né? Pode ter sido uma visita de cortesia, já que eles estavam em Brasília, né, visitando os gabinetes, e acho que se encontraram para
afinar Pois alguma estratégia onde é que está a comunicação? entre as cidades, né? Onde é que está a comunicação? O que eu sei é o seguinte, que a gente vem, durante muito tempo, perdendo prestígio político em relação à Serra Talhada. Isso é claro, né? Entendeu? É verdade. Então, até que ponto nós teremos interesses comuns? Na medida que Serra tem levado vantagem, ultimamente, vários órgãos aqui do Estado foram transferidos para a Serra Talhada, por causa da nossa fragilidade política, né? É correto fortalecer esses atores políticos de Serra? É verdade. Ô, Diginaldo, em relação aos secretários, na sua opinião, qual é a secretaria hoje do governo de Wellington que está tendo um melhor destaque? Olha, a gente precisa analisar o perfil dos secretários da segunda maneira. Primeiro, a exposição nas redes sociais. Né? Então, se a gente for julgar do ponto de vista da exposição nas redes sociais, a Secretaria de Serviços Públicos e Meio Ambiente é a que mais se destaca. Né? Na minha avaliação, do ponto de vista estratégico, pensa realmente Arco Verde para o futuro, né? Se esses projetos vierem a sair do papel, com o novo parque industrial, o hub de tecnologia, o Antônio Gibson é o que tem uma gestão que vai mudar a matriz econômica de Arco Verde e vai garantir que a gente não fique só uma cidade de serviço e comércio. Mas vale salientar, isso aí como conceito, né? As coisas ainda, o governo ainda precisa de tempo para que essas ideias saiam do papel, né? A gente está, eu estava conversando com você no preâmbulo, estranhamente, a gente ainda não conseguiu deixar de ser uma cidade de serviço, uma cidade do comércio. Estranhamente, eu não vi ainda da gestão municipal, sendo o prefeito um comerciante e que tem influência na ACA, na CDL, nenhum projeto de melhoria, de incrementação naquilo que a gente ainda é competitivo, que é o comércio. Espero ainda que a gestão reflita sobre isso. O Antônio Gibson é muito competente. Espero que ele em breve lance um programa aí, além da indústria, do novo distrito industrial, além do hub tecnológico, também um projeto que faça com que a gente seja melhor naquilo que já é, entendeu? É verdade, eu aposto muito nele. Ele já está se desempenhando muito bem no governo de Wellington. E eu acho que mais na frente ele vai surpreender muito mais. O cara é inteligente. Muito bem preparado, de família tradicional de Arco Verde, aprendeu muito, se qualificou, não se acomodou, tem experiência de consultoria na área privada, está se adaptando ainda à questão política, mas estou com muita esperança também em Antônio Gibson. Verdade. Vamos partir um pouquinho para umas notícias que saiu recentemente em blogs da capital, certo? Nós vimos o antes, o depois da eleição e após a eleição, antes de Wellington assumir a cadeira, houve esses embrulhos na justiça, assume, não sei o quê. E nós podemos constatar que teve um blogueiro da capital, o jornalista Magno, que sempre dava uma alfinetadazinha em Wellington. E recentemente agora o cara mudou do joio para o trigo. Impressionante. O cara está se saindo bem, elogiando bastante Arco Verde. Qual a sua análise em relação a isso? Eu vejo isso com bastante tristeza. Primeiramente, veja bem, a publicidade institucional, ela é legal, ela é lícita. O prefeito, a Secretaria de Comunicação pode veicular anúncio da prefeitura num órgão de comunicação que ele quiser. Não tem problema nenhum, isso não é ilegal. Agora, veja bem, causa espécie, realmente, a mudança de postura desse blogueiro que você falou aí, um jornalista experiente, veja bem, uma coisa é você fazer uma redação tendenciosa, né? Você pode até fazer, outra coisa é você usar o seu blog para fazer oposição aberta, né? Veja bem, o comportamento desse blog durante a campanha, durante o processo judicial, se eu me recordar bem, ele usava o discurso, a pecha de sonegador de impostos. Isso. Foi usado por esse jornalista durante a campanha. Em nenhum momento, por exemplo, embora os advogados nossos, todos tivessem uma visão
otimista do desfecho eleitoral, esse rapaz, ouvindo não sei de quem, já dava como certa, né? Baixando a moral da gestão que estava afastada. Então, veja bem, essa mudança eu acredito que não seja de graça, né? Assim como ele foi injusto do ponto de vista da redação durante o processo de campanha, durante o processo judicial, né? Essa mudança repentina, ela não vem, ou é o faro jornalístico que percebeu que agora a situação se estabilizou e está querendo plantar para colher no futuro, ou eu espero que não tenha sido cooptado, né, pela gestão municipal, mesmo porque há blogs da capital, né, blogs do interior, como o Nil Júnior, né, como a própria TV Arco Verde, o próprio Portal do Sertão, que fizeram uma redação muito mais imparcial, sejam contemplados também, mesmo porque essa divulgação da publicidade oficial, ela é legal e não tem problema que isso aconteça, né? É verdade. Outro fato também que acho que foi semana passada que aconteceu com outro blogueiro, jornalista, foi o Edmar Lira, que saiu uma notazinha nele, eu vou ler aqui para ver se você recorda essa nota, onde diz: saudades. Em Arco Verde, a gestão do prefeito Elton Maciel tem permitido à população ter saudade dos seus antecessores, Madalena Brito e Zeca Cavalcante. Na sua análise, o que é que o blogueiro quis dizer em relação... O pessoal está sentindo saudade de quê? Veja bem, o governo Elton, ele tenta impor na gestão pública a visão de um empresário, né? O empresário nada mais é do que um encontro de contas. Ele tenta obter o maior lucro, né, em base no menor investimento, né? Esse corte abrupto que se faz na despesa com o pessoal, né? Isso eu ou você que não somos políticos, o Juliano também poderia fazer. Você corta despesa com o pessoal, vai sobrar mais dinheiro, mas para recursos, né? Recursos para você fazer obras. Será que Rosa Barros não pensou nessa possibilidade? Será que Dona Madalena não pensou nessa possibilidade? Será que o ex-prefeito Zeca Cavalcante não pensou nessa possibilidade? Claro que pensaram, entendeu? Mas eles talvez não quiseram pagar o ônus político, né? Veja bem, o ônus político, né? Há um ônus político gravíssimo, veja bem. Essas obras de asfaltamento, claro, elas são importantes, né? Elas embelezam a cidade, elas garantem a qualidade da mobilidade, mas veja bem, do ponto de vista do incremento da economia, é muito pouco. Veja bem, você transferir recursos que poderiam ir para a massa salarial, onde as pessoas poderiam comprar no comércio de Arco Verde, e você transforma isso em asfalto, o que é que se gasta para asfaltar? Betume, areia, o diesel das máquinas e aquela pouca mão de obra que ajuda lá no... Então, isso não gera receita no município. E gera também insatisfação. A cidade, o principal problema de Arco Verde é o quê? Desemprego. Né? Aí você tem uma eleição que ela é paradoxal, porque ela era uma eleição de continuidade com mudança. Então, o gestor entra e frustra. Há um colega meu que não foi contemplado na gestão municipal, que brincou comigo e disse o seguinte: o prefeito bota fora quem está dentro e não entra e não bota para dentro quem está fora, né? Então um ônus político muito grande. Ele precisa, eu, por exemplo, não sou prefeito, nem quero ser, né? Mas eu escolheria o conselho de que se vai se tocar, afinar uma viola, você não deve apertar demais porque a corda arrebenta, ou afrouxar demais que a corda não toca. Então ele precisa ajustar a gestão de forma que ele consiga tocar obras, mas ele consiga também contemplar as forças políticas que possibilitaram a sua vitória. É verdade, mas recentemente a gente está vendo aí muitas ruas sendo assaltadas, né? Recentemente eu conversei até com o secretário Aildo e ele falou, eu não lembro o quantidade de ruas que ele me falou,
mas já tem uma quantidade boa de ruas asfaltadas. Mas a gente vai convidar aí posteriormente para a gente falar um pouco sobre as obras que estão em andamento, andando na cidade de Arco Verde, que é bom a gente esclarecer para todo mundo, né? Olha, o asfalto ele agrada, por exemplo, quem tem veículo, né? Agrada, né? Veja bem. Mas você lembra, Emerson, veja bem, que o asfalto ele diminui, ele aumenta a fluidez das águas, né? Por exemplo, a gente está na estação não chuvosa, né? Daqui a pouco vai chegar a estação chuvosa, né? E, por exemplo, o asfaltamento nesses locais de aclive, eles aumentam a velocidade da água. E eu não estou vendo, por exemplo, as obras que foram prometidas para resolver a questão das inundações nos baixis, na Antônio de Apiaçu, ali na Pedro II, de frente ao Bonanza. Estou preocupado porque as obras que foram prometidas não estão saindo do papel. Eles deveriam, eu acho que o asfaltamento é importante, né? Mas essas obras que devem acontecer na estação seca, para que minore os problemas da estação das águas. Você se recorda de estar vendo essas obras, não? Não. Não estou vendo também, né? É bom trazer aí o daqui. Por isso, exatamente, vou convidar ele para a gente falar um pouco sobre isso, porque entra ano, sai ano, entra gestão, sai gestão, todo mundo diz que vai fazer e ninguém faz, né? Inclusive, as águas destruíram até parte do asfalto que foi recuperado, mas já deteriorado de novo no São Cristóvão. Afundou o calçamento, afundou o asfalto junto, uma trovoada que deu aqui, né? Vamos falar agora um pouquinho do assunto de política, né? A gente está observando recentemente aí alguns fatos que geram alguns burburinhos, né, nos bastidores. Na sua opinião, você acha que já existe ou está próximo, está descartado um possível afastamento entre o prefeito, o vice-prefeito Israel e a ex-prefeita Madalena? Olha, não há uma declaração pública de ambos, né? A gente lê os sinais, veja bem. Na inauguração da Casa da Mulher, nós temos uma ex-prefeita mulher e uma obra que foi arquitetada exclusivamente com recursos do município, né? A prefeita, não ouvi dela que havia sido convidada. Um importante interlocutor do governo disse que ela foi convidada e não foi. Se ela não foi convidada, denota um afastamento. Se ela foi convidada e não foi, caracteriza também um afastamento, né? Pós-eleição, circulou no próprio perfil da ex-prefeita e também em veículos de imprensa, inclusive o Portal do Sertão, o pré-lançamento da candidatura da prefeita Madalena a deputada. Isso não foi desautorizado pela ex-prefeita. Significa, então, que ela, se não negou a possibilidade de ser candidata, né? Se ela não afirmou, também não negou. O que a gente sente, veja bem, que há um esfriamento, né, da pré-campanha do deputado estadual. Ela foi nomeada agora assessora do governador. Não se tem notícia do alinhamento dos apoios, não somente em Arco Verde, a sua principal base de apoio, mas também na região. Eu imagino que a prefeita Madalena, uma política experiente que tenha sentido que não teria, na forma que ela imaginava, né, com a carga de energia necessária, o apoio da gestão municipal. Talvez aí eu não diria que há um rompimento, mas já há algo estranho. Como é que uma gestão que fez a sucessão, a avaliação do governo Madalena, Emerson, ela terminou nas últimas pesquisas com 49% de bom ótimo. Isso é superior à votação que o Hélito obteve. Então a prefeita Madalena tem um ativo político importante. Ela, se quiser, ela pode ser candidata a deputada estadual, por vontade própria, com chances eleitorais pequenas, mas com chances reais de ser majoritária em Arco Verde, para se cacifar politicamente, se ela quiser se credenciar ao futuro. Em relação ao vice-prefeito delegado Israel Rubis, é uma leitura um pouco diferente. Veja bem, o delegado,
era pré-candidato a prefeito. Então ele veio para a campanha como uma força agregadora, uma aliança, né? O delegado não não foi um madalenista, nem alguém que foi cooptado por Wellington, né? Então entra aí também a questão do esfriamento da relação do vice-prefeito com outro grave erro político do prefeito Wellington. O prefeito Wellington, durante a campanha e quando prefeito, ele declarou várias vezes, né, que não seria candidato à reeleição. Desde Erivânia, né, que a reeleição passou a ser permitida, né, todos os candidatos a prefeito de Arco Verde foram candidatos à reeleição e se reelegeram e conseguiram eleger seu sucessor. O Wellington deu sinal aos seus apoiadores, como ele era empresário, né, seria candidato apenas a uma única eleição. Então, veja bem, ele conseguiu atrair apoios, né? Todas as pessoas da sua base de apoio, que aspiravam a ser prefeito, naturalmente, entraram nessa narrativa. O que é que ocorre? Em relação o líder do governo, por exemplo, Luciano Pacheco, nunca escondeu de ninguém que almeja um dia ser candidato a prefeito. Inclusive foi preterido por Zeca na eleição passada, né? Inclusive foi motivo de sua ruptura com Zeca. O delegado, mais ainda, o delegado era pré-candidato a prefeito, abdicou da candidatura por causa da forte polarização, né? E compôs a chapa com o Wellington. Quando o prefeito começa a dar sinais, eu percebo, gente, o prefeito Emerson começa a dar sinais que esteja recuando abdicando da sua ideia inicial de não ser candidato à reeleição. Como é que a gente sinaliza isso? Começa a postar nas suas redes sociais declarações de apoio espontâneo de eleitores, que colocam a sua gestão fazendo algo que as outras nunca fizeram em tão pouco tempo. Começa no dia da criança, o beija-beija de criança, algo que a gente não se via no prefeito, nem como empresário, nas promoções que ele fazia. Ele dá sinais que talvez tenha mudado. E com isso, só para concluir, ele insatisfaz parte da sua base que sonhava em compor a sua sucessão, entendeu? Falando nisso, outro fato que chamou a atenção foi a festa do Dia das Crianças, né? Nós podemos ver que o prefeito participou com o apoio da ACA, né? A Prefeitura e ACA, de um evento, e nós podemos verificar lá, né, que o delegado não participou e o delegado fez na zona rural uma festa só. À parte. Com a esposa, com o cunhado, né? E do ponto de vista da exposição do delegado nas redes sociais, o delegado foi muito proeminente nas redes sociais no primeiro momento, depois, eu não sei, por orientação do departamento de marketing da prefeitura, houve um recuo, né? Ele sumiu das redes sociais e agora ele volta com força, numa projeção mais focada nas ações dele. Ele cita a gestão Wellington, mas é muito focado nas ações dele. Isso indica que a relação dos dois não andam do ponto de vista de alinhamento que a gente imagina. Por exemplo, eu não sei quem é o candidato estadual do prefeito Wellington, mas eu sei que não será o candidato estadual do delegado. Verdade. Entendeu? Eu tenho essa mesma análise. Entendesse? Nós podemos observar também uma aceitação, um apoio que a gente está observando do deputado estadual Clodoaldo Magalhães. Hoje ele é deputado estadual, mas dizem que ele vai ser candidato a federal. E hoje ele já tem um apoio de 2 vereadores, que é Siqueirinha, e eu ouvi falar que acho que a Zirleide também. E recentemente também a gente ouviu Célia agradecendo ao deputado por ser solícito com ela em relação ao neto dela, entendeu? E algumas pessoas comentam também que talvez a Célia irá apoiar o Clodoaldo também para federal, ou seja, já tem 3 vereadores lá na Câmara e tem uma fonte que não quis revelar o segredo, diz que tem mais gente forte para apoiar Clodoaldo Magalhães, ou seja, vai ser uma briga de leão entre
Fernando Monteiro e Clodoaldo Magalhães. Qual a sua análise em relação a isso? Olha, veja bem, a fragmentação ela é notória no bloco do governo e no bloco da oposição, veja bem. Há realmente para federal a preeminência entre 3 vereadores realmente de Clodoaldo Magalhães, mas para estadual, ouvi da vereadora Zileide Monteiro que ela vai marchar com Caio Maniçoba, né? Isso. Deputado de Floresta. Também o ex-deputado Zeca Cavalcante Júlio vai marchar com Antônio Coelho e Fernando Bezerra Coelho. Isso. Quer dizer, a própria fragmentação também na oposição. E outra mais, né? Há um racha na oposição que não está mais sob a liderança do ex-prefeito Zeca. Né? Exato. O que une a oposição não é mais a possibilidade de derrubada da gestão atual através da eleição do ex-prefeito Zeca. A oposição, o que os une é a gestação de um novo projeto político, em torno de um desses próximos da oposição que fará a oposição e será candidato contra a gestão Wellington, né? Se realmente o Wellington for candidato, né? Que eu acredito que seja. Eu acredito que seja. Ele disse que quando aceitou que não queria ser, mas foi levado pelas circunstâncias. Então já está com o discurso pronto para a reeleição, que não será de livre e espontânea vontade, né? Ele tem uma viagem ao mundo que foi interrompida pela metade, que ele espera concluir quando essa viagem volta ao mundo pode ser concluída 7 anos para frente, né? É verdade. Outro comentário para a gente falar aqui é sobre o ex-vice-prefeito de Zeca, o Eduino Filho, que já se lançou pré-candidato a deputado estadual, né? E o tio dele também é pré-candidato a deputado estadual. E o Eduino Filho já anunciou em alguns blogs aí que vai fazer uma dobradinha com... Filho de Heriberto. Isso, o nome dele é Heriberto Rafael. Ele é vereador do Recife e vai ser candidato a deputado federal. Quer dizer, é uma fragmentação... Mais uma. Mais uma, veja bem, isso atende aos interesses individuais das pessoas que têm algum prestígio político, que têm transferência de voto, mas do ponto de vista político para Arco Verde é muito ruim, porque fragmenta demais. É uma cidade que tem uma fragmentação política muito grande, ela perde representatividade. Eu não estou necessariamente dizendo que a tese do deputado da terra, ele seja uma condição sine qua non para que esse deputado tenha força para atender os interesses da região. Mas a gente precisa de um deputado estadual e deputado federal fortemente majoritários em Arco Verde. Não importa se seja de Floresta, se seja de Recife, mas que eles, a partir dessa força eleitoral que ele tem aqui, a gente se sinta com direito de cobrar que ele atenda aos interesses do município. A fragmentação, poucos votos para muitos, não nos garante nada, infelizmente. Né? É verdade. Apoio por apoio é complicado, né? Eu lembro recentemente, eu não me recordo bem o nome do candidato que a vereadora Zirleide apoiou para vereador, para deputado na outra eleição. Eu não me recordo bem o nome. Mas pelo que eu pouco andei, eu acho que ele não conseguiu trazer nada para Arco Verde. Esse é o problema da fragmentação. Né? Entendeu? O deputado, como eu falei, a commodity mais valiosa é o voto. Né? Ele tende a direcionar os olhos para os redutos eleitorais onde ele tem mais força, né? Entendeu? Verdade. Citei o nome da vereadora Zirleide aqui, mas já falei com ela e já convidei a ela para a gente marcar uma data também para a gente participar, trazer a oposição aqui para a gente conversar também, escutar os dois lados. Com oposição, certeza. Situação, governo, tudo, né? Aqui é um programa democrático, aqui a gente vai ouvir todo mundo. É tanto que o programa já diz, a voz do sertão. Muito bem. Vamos escutar todo mundo, não é verdade, Reginaldo? Com certeza. Ô, Reginaldo, recentemente também o pessoal fez um comentário que eu não acredito bem nessa hipótese, que Luciano poderia sair candidato a deputado, a estadual. Eu acho que essa hipótese está descartada. Olha, ventilou-se, né? Ventilou-se a possibilidade de Luciano sair, como também da primeira-dama, né? Sim, esqueci de falar isso. Foi bom você ter tocado nesse assunto. Ventilou-se, mas parece que não repercutiu bem, né? Por exemplo, uma vez se configurando a candidatura da primeira-dama, quer dizer, gesta-se novamente uma oligarquia, né? Então,
Então, cai por terra, se configurasse, né, a candidatura da primeira-dama. Não que ela não tenha credenciais, não que ela não mereça, claro, não que ela não tenha os atributos, né? Mas, por exemplo, como criticamos, por exemplo, quando Julião lançou Israel, né, para uma política oligárquica, familiar, né? Será que o grupo não tem outros nomes que possam ampliar, né, como o deputado, o ex-prefeito Zeca Cavalcante lançou o irmão, né, para deputado estadual. A mulher para prefeita, a gente precisa superar esse familismo, né, essas pequenas oligarquias. Então, se configurasse o nome da primeira-dama, o novo ficaria menos novo, né? Repetiria as práticas que possibilitaram. O que motivou o eleitorado a apostar no empresário, né? Foi a possibilidade de alteração em algumas práticas que não são muito aceitáveis no meio político, né? Luciano já foi candidato a deputado, foi bem votado, né? Luciano é um político muito experiente, né? Eu acho que ele não vai, se ele aceitasse a candidatura, ele não aceitaria para perder. E a gente sabe, pela postura política que está se dando, as chances eleitorais, o partido que ele está, o MDB, que nem Raul Henri vai eleger, né? Mesmo com a federação partidária, seria muito difícil o Luciano aceitar essa tarefa sacrificial, né, para ele, né? É verdade. Vamos falar agora da gestão estadual. Acho que tem uns 30 e poucos dias que o governador Paulo Câmara esteve na quadra do Carlos Rios para anunciar uma série de pacotes de obra, né? Tanto para Arco Verde como para cidades circunvizinhas aqui. Na sua opinião, essas obras vão sair do papel, vão ajudar o município, vai ajudar a reeleição do sucessor ou sucessora de Paulo Câmara? Qual a sua análise? Emerson, veja bem, o governador, ele tenta repetir nessa pré-campanha, né, esse início de pré-campanha, o que possibilitou a sua vitória, a sua reeleição, né? A reeleição do atual governador era muito difícil, né? Ele encontrava anteriormente, como se encontra agora, com baixos índices de aprovação. Ele, no passado, ele conseguiu costurar uma aliança com o PT, né? E calçado na popularidade do ex-presidente Lula, conseguiu ganhar no primeiro turno, com essa mesma estratégia, fazendo uma gestão dificultosa e dando a carga no final. E é legal, ele pode, a lei permite, né, que ele... Então, quando a estratégia dá certo, a gente tende a repetir. Esse ano tem alguns fatores complicadores, né? Primeiro, o calendário apertado. Veja bem, ele lança aí, por todas as regiões, um vasto programa de obras, né, de recuperação de estradas, das estradas estaduais estão realmente muito deterioradas. No ponto de vista econômico, Pernambuco ostenta os piores índices de desemprego do Brasil, perde espaço, isso em números, né, para o Ceará e para a Bahia. Recentemente saiu um estudo de uma organização econômica que coloca Pernambuco um dos piores estados do Brasil em dificuldades para se abrir negócios. É um estado que tem uma das maiores cargas tributárias do país. Então o governador está com muita dificuldade e lançou agora, no final do seu último ano de governo, um vasto leque de obras, né? A gente espera que saia do papel. E agora, veja bem, o calendário eleitoral ele permite apenas inauguração de obras e divulgação de obras com pré-candidato até dia 2 de julho, sabíamos? Você pode inaugurar até dia 2 de julho. Por exemplo, aqui em Arco Verde foi anunciada a requalificação da estrada da Ipujuca. Você lembra de ter chegado às máquinas? Não. São só 18 quilômetros, né? Mas tem várias estradas que são muito maiores que 18 quilômetros. Será que vai ter máquina no estado para recuperar essas estradas até o dia 2 de julho? A Delegacia da Mulher foi anunciada aqui em Arco Verde. Você já viu alguma movimentação para a implementação da delegacia? Prometeu-se agora um concurso para 2.500 professores, né? Então, eu acho muito dificultoso essas obras saírem do papel. E outra coisa, os adversários que ele terá, né? Por exemplo, nas pesquisas, até agora, está
a deputada, a prefeita de Caruaru, Raquel Lira, e Marília Reis em segunda, as duas mulheres. Né? E uma atriz importante vai ser o posicionamento da deputada federal Marília Reis. Será que o PT vai, mais uma vez, ser subserviente ao projeto de hegemonia do PSDB, que já dura 16 anos de poder no Brasil, em Pernambuco? Outra coisa, tem a possibilidade, ainda não descartada, de haver uma aliança, né, de Raquel Lira, Miguel Coelho e os irmãos Ferreira de Jaboatão dos Guararapes. Né? Então, se as chapas da oposição saírem divididas, Raquel Lira e Miguel Coelho em duas chapas, não tenha dúvidas, é porque os dois só saem dessa condição se eles tiverem certeza de que um dos dois estará no segundo turno. Se eles tiverem qualquer dúvida, eles vão se unir, entendeu? Eu acho que agora é jogo de cena dos dois para uma medição de forças. Esse pessoal não dá ponto sem nó, né? Se eles sentirem que dá para um dos dois chegar ao segundo turno, eles vão partir separado. Se eles acharem que só chegam os dois juntos, eles partirão juntos. Verdade. Qual é a sua expectativa para amanhã, para a visita do presidente à Sertânia? Olha, essa obra é uma obra que teve o ex-presidente Lula inaugurou, teve Michel Temer. Eu acho que já é a terceira ou segunda vez que o presidente Bolsonaro vem para Sertânia, né? O que é que os assessores do presidente sabem? A região Nordeste é onde o presidente Bolsonaro ostenta os piores índices de aprovação. Então, quanto mais presença no Nordeste, né, principalmente com ativo, que é água, uma região que é pobre em água, ele tenta capitalizar politicamente o máximo que ele pode. Né? Eu não sei se isso vai surtir efeito. Né? Verdade. Reginaldo, essa foi nossa última pergunta, que chegamos a uma hora praticamente do nosso programa. Eu gostaria de agradecer sua presença, você ter aceito o nosso convite de participar da estreia desse programa e espero que em breve outras oportunidades você possa vir. Eu sei que sua agenda é cheia. Agradeço, Emerson, agradeço aos que nos assistem. Eu gostaria de antemão antecipar aqui um projeto futuro. Eu junto com o padre, psicanalista e estatístico Cazuza Galindo, ex-prefeito de Poção, nós estamos gestando um projeto de ser um instituto de pesquisa, né, para fazer assessoria política aqui na região. E a pedido do meu líder, né, atual, que é o inspetor Edjailson, que foi candidato a vereador, suplente de vereador do PTC, ele me pediu para dizer que coloca seu nome como pré-candidato a deputado estadual para defender os interesses da sua categoria na região aqui do Sertão do Boxotó. Bom saber, não sabia, então vamos entrar em contato com ele para depois nós convidarmos ele para o nosso programa. Okay, tá bom, meu irmão? Okay. Eu gostaria de agradecer a todos os nossos internautas que estiveram até agora. Uma hora de programa, deu para a gente escutar, dialogar um pouquinho, né, tirar algumas dúvidas, né? Gostaria de agradecer ao meu amigo Juliano César, aqui da TV Arco Verde, aos nossos patrocinadores, né, Ricardo Peça, Farmácia Farma Verde e a Conecta Engenharia, né? E se Deus quiser, próxima quarta a gente vai estar aqui novamente. Eu acho que amanhã, até sexta-feira, a gente já divulga o nosso próximo entrevistado da próxima quarta-feira. Tá bom? Obrigado a todos e fiquem com Deus.